sejam muito bem-vindos a mais um Adverso Podcast, o podcast em que a gente conversa sobre absolutamente tudo do mundo dos negócios de forma descomplicada, falando sobre empreendedorismo, liderança, gestão, direito também, afinal de contas sou advogada, né? Mas tenho muitos outros negócios. Eu sou Gabriela Macedo, do Instagram, @FaleComADV, e hoje eu tenho a honra de receber um convidado super especial para esse 6º episódio do nosso Adverso Podcast, que é Thiago Braga, que é nada mais, nada menos que meu irmão. E o tema de hoje é sobre como alcançar melhores resultados através do reconhecimento de padrões. Thiago é administrador, pesquisador, palestrante e produtor de conteúdos e de cursos online e presenciais, entusiasta da Geometria Sagrada há 9 anos e fundador do canal Geometria Sagrada, que tem mais de 730 mil seguidores, e cofundador do Fractal Science Institute. Tico, seja muito bem-vindo. Vou chamar de Tico aqui porque é isso. Muito obrigado, uma honra receber esse convite aqui, de estar participando desse seu bombado podcast, Adverso. Amém. E uma honra poder compartilhar esse conhecimento que venho estudando, que venho aprimorando nas minhas buscas e que me colocou nesse lugar, né, como uma referência, podendo dar cursos e facilitar a vida das pessoas por meio desse conhecimento, né? É um pouco do que eu preparei aqui para esse bate-papo e quero saber das suas perguntas. E quem te dúvida e quiser também entrar em contato comigo depois para saber mais, estarei à disposição. No @... Geometria Sagrada. Gente, eu achei esse tema super interessante, porque muitas vezes a gente deixa se levar pela vida sem parar para entender o que tá por trás daquilo que nos criou, de energias, enfim, a gente só vai levando. Eu e você não somos assim, né? Porque nós somos criados por pais que acreditam nessas coisas e sempre levaram nossa consciência para isso, não no nível que você, obviamente, se tornou e estudou, mas foram pais que, de certa forma, abriram nossos olhares para isso, mas tem muita gente que não faz a menor ideia. E é comprovado que essas questões podem nos auxiliar em vários aspectos da vida, não só nos aspectos profissionais, né? Mas o pessoal deve estar curioso para saber o que é geometria sagrada. Então explica a primeira coisa, vamos explicar aí o que é geometria sagrada. Bom, geometria sagrada é uma ciência que estuda os padrões da natureza, do universo, que estão em tudo, né? Os padrões da energia, porque nós absorvemos muita informação através da nossa visão, né? Existem estudos que falam que mais de 90% da informação processada pelo cérebro é adquirida através da nossa visão, né? Desse sentido que a gente tem. E a geometria é algo muito visual, que explica a dinâmica e os processos e estruturas que o universo utiliza para manifestar a energia que vem para a densidade da matéria e se transforma em todo esse mundo inteligível, perceptível que a gente entende como a nossa realidade. Então, esse conhecimento ele nos ajuda a compreender melhor todos esses padrões do universo, da natureza, observar eles em nós mesmos, porque nós somos parte da natureza, nosso DNA, todos os padrões que a gente cria, tudo isso vem desses conceitos. E quando a gente aprende mais sobre isso, a gente desenvolve a nossa capacidade de associar diferentes áreas da vida, nós nos tornamos mais criativos, nossos hemisférios cerebrais se sincronizam melhor, porque eles adquirem um conhecimento com base numa percepção lógica da realidade, juntamente com aquilo que você intui, que você sente, né? Os dois hemisférios cerebrais trabalham de forma conjunta e assim a gente desenvolve faculdades mentais importantíssimas, nos ajudando a estabelecer padrões para nossas vidas mais saudáveis, né? Arrasou. Inclusive, eu acho muito engraçado. O Thiago, quando ele começou com a página dele do Geometria Sagrada, eu não dava nada por isso. Eu não sabia o que era aquela coisa do leigo, né? Eu não sabia o que era. Eu falava, meu Deus, o Thiago tá criando a página e viajando na maionese. E depois que eu vi a proporção que começou a tomar,
Hoje ele tem 730 mil seguidores, mas assim, os artistas que repostam, né, que realmente acompanham a página, comentam. Fala aí os artistas que já repostaram sua página. Xuxa. Tem muitos, eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas os últimos que eu falei com o Valci Carrasco recentemente, tem a Júlia, que eu esqueci, Lemertz. Júlia Lemertz. Eu sou péssimo para lembrar o nome assim, das pessoas, mas teve bastante gente assim que eu já Globais. conversei. Então eu tô esperando o contato de Beyoncé. Não, mas a filha do Michael Jackson, foi mesmo? ela segue também. Tem o Jaden Smith, filho do Will Smith, ele também já acompanha o nosso trabalho, porque também tem extensão internacional, né? Esse trabalho a gente faz não só no Brasil, digo a gente porque eu também no Fractal Science Institute tenho um sócio, o Gabriel Lírio, que a gente atua internacionalmente, né? Eu trabalho para um americano onde vou expedições para o Egito, faço palestras, Egito e outros sítios arqueológicos onde a gente estuda esse conhecimento lá na ancestralidade, né? Porque esses estudos envolvem, né, então, a filosofia antiga, lá desde do Antigo Egito, da Grécia, até as descobertas científicas atuais, conciliando, encontrando os pontos de interseção que servem para que a gente realmente utilize, dê uma prática, uma utilidade para isso em nossas vidas, e não fique só no campo mental especulativo, né? Perfeito. E eu me lembro que aí as pessoas me perguntavam o que você fazia, eu não conseguia explicar o que era geometria sagrada, porque não sou evoluída assim. Mas aos poucos eu comecei a entender, né? Assim, de tanta gente conversar e tudo mais. E eu me lembro perfeitamente que uma vez você me mostrou um post que você fez no Geometria Sagrada e que eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, que era uma imagem assim que tinha um som. E aí tinha uma vibração na água, né? Assim, e a água fazia formas geométricas com a vibração daquele som. E hoje em dia, por exemplo, eu fui numa vinícola, a Vinícola Uva, que fica em Mucugê, e você vê como é que as pessoas não chamam, às vezes, o nome Geometria Sagrada, não entendem a amplitude que isso pode ter, mas que de certa forma você percebe que isso é estudado em alguns âmbitos. Então eu fui nessa Vinícola Uva e fui lá na parte que tinha os vinhos nas barricas de carvalho, descansando, e aí tava uma música clássica tocando lá. E aí a enóloga foi me explicar que a música clássica lá era comprovado cientificamente que a vibração que a música causava no vinho que descansava dentro da barrica de carvalho tornava o sabor do vinho melhor do que outros, né? Então... Fantástico, né? É a materialização da geometria, uma coisa simples, assim, pra gente conseguir entender, né? Perfeito, porque, inclusive, uma das maiores referências da geometria sagrada, e, gente, geometria sagrada é só um dos termos possíveis para descrever isso. Tem gente que precisa entender um pouco melhor do que disso se trata para ver a abrangência, a amplitude que realmente abraça esses conhecimentos. Mas a vibração, o som, a luz, tudo isso tem elementos em comum e isso é muito bem entendido e descrito pela física. E a partir da ciência da vibração, da energia, da frequência, a gente consegue influenciar os nossos espaços, ambientes e até comportamentos, tudo, pensamentos, emoções. E a vibração, ela influencia tudo porque ela está em tudo. Então o som, ele é uma forma de energia onde a gente percebe ela através do espectro audível, através da nossa audição, nosso sentido. Assim como as cores são do espectro visível, né? Os cheiros são do espectro do nosso olfato, o paladar e o tato. São formas de interagir, de passar esse filtro da nossa interação com a realidade, que é composta por frequência, vibração, energia. Então, como a gente interage com a realidade é através desses 5 sentidos, que nada mais são do que frações ínfimas de tudo que realmente existe aqui, que nos cerca, né? Para vocês terem noção, a gente enxerga menos de 0,1% do espectro eletromagnético total mensurável, e isso é praticamente nada, e ainda assim a gente considera
muitas informações que a gente tem hoje através do que a gente vê com os nossos olhos, do que a gente experiencia com os nossos sentidos. Então, por isso a geometria ela é tão importante para a gente, para abrir nossa mente e que aquelas formas, aqueles padrões que a gente está vendo na natureza, que a gente olha numa flor, que a gente olha numa árvore, que a gente entende estudando uma química, vendo as ligações moleculares, a gente vê na biologia, na física, os movimentos e estruturas da natureza, isso nos dá uma visão e um entendimento maior dessa ordem que está por trás de tudo. Então, por isso que eu também chamo geometria sagrada de uma cosmologia da natureza, porque é um escopo que forma uma visão de mundo com base em argumentos, evidências científicos que reconcilia inúmeros paradoxos que a gente vive hoje em dia, né? Perfeito. Então, eu ia te fazer uma pergunta. Geometria sagrada, esse nome remete um pouco a esoterismo e tal, mas é ciência, né? É ciência. Totalmente ciência. O que ela cumpre, a proposta, né, de geometria sagrada, tem gente que não gosta desse termo por achar que tem alguma coisa a ver com religião, mas nada tem a ver com religião, mas tem a ver com uma visão unificada entre ciência e espiritualidade, porque essas coisas não se separam. Isso foi um paradoxo criado pelo passar do tempo no desenvolvimento da humanidade, onde se associou o conhecimento espiritual, assim como a gente tem hoje o entendimento da medicina oriental como algo místico, né? Por conta dessa divisão, dessa polarização do mundo como um todo. Mas a ciência e a espiritualidade andam de mãos dadas, tudo se trata sobre a ciência da energia, da vibração. Por isso, o meu trabalho é desmistificar a espiritualidade, desmistificar o sagrado e trazer para a nossa vida cotidiana, nos tornando mestres dessa energia e entendendo o nosso lugar também como sendo influenciados por energias maiores. Perfeito. Então, assim, a gente ainda vai chegar lá na conversa, mas a gente vai entender um pouco como é que quando a gente domina isso, a gente consegue de repente mudar essa energia e conseguir melhores resultados na nossa vida, seja na vida dos negócios, seja na vida amorosa, familiar, enfim. Então é possível, através desse conhecimento, conseguir mudar essa energia que está à sua volta para conseguir melhores resultados, né? E, só para dar um spoiler, a grande maioria das pessoas que tem excelentes resultados, eu sei disso porque converso com muitas pessoas, por exemplo, no mercado de infoprodutos mesmo, né? Infoprodutores que fazem lançamentos de 7, 8 dígitos no mercado digital. Todas as pessoas são pessoas que utilizam isso na prática, que acreditam nisso e que modificaram a sua realidade também através disso. Então, eu acho que é legal para as pessoas perceberem que pode ser estranho e algo novo para quem está tendo contato pela primeira vez com isso, mas é definitivamente algo que influencia na nossa vida, né? Totalmente. É uma busca do autoconhecimento. Quando a gente questiona sobre o universo, por que estamos aqui, o que somos, o que é energia, a gente começa a nos autoconhecer, a entender os padrões que a gente cria, os padrões que nos trouxeram até aqui. E com esse entendimento a gente cria uma percepção de influenciar o que a gente cria agora, o que a gente já era, transformando, transmutando isso para seguir evoluindo, né, os nossos padrões, porque isso, gente, afeta diretamente a nossa visão de mundo. A geometria sagrada, ela se difere da geometria mundana, vamos dizer, ou da geometria que a gente aprende na escola, que nos é ensinada, aquela geometria chata, porque a geometria que nos é ensinada na escola é uma geometria apenas quantitativa e ela não tem relação nenhuma, você não entende qual a relação da geometria com a natureza. A gente só usa para mensurar, assim como a própria triângulo, quadrado. Triângulo, quadrado, você vai usar para isso, mas você precisa entender como isso se reflete na natureza, como as forças fundamentais do universo, que são o eletromagnetismo, força nuclear forte, fraca e a gravidade, juntas atuam criando esses padrões para formar tudo que existe. E nós mesmos somos resultados disso.
E ao tomarmos consciência desses padrões, a gente adquire poder de influência sobre os nossos próprios padrões. Gente, vou falar, vocês estão percebendo aqui que eu sou a mais tapada da família, né? Até parece. A inteligência aqui, meu filho. E engraçado que você e minha mãe são muito parecidos. Minha mãe é bem o estilo de Thiago, né? Minha mãe sempre foi extremamente, não só espiritualizada, né? Mas ela se conecta com essas coisas desde cedo. A gente sempre viu ela falando sobre também o poder das palavras, o poder do pensamento, da gente mudar a energia. Se você ficar se queixando e ficar com energia ruim durante o dia, seu dia inteiro vai ser ruim. Então mude sua energia, né? A gente sempre escutou isso quando eu era criança, enfim, até hoje, né? Porque mãe não deixa de falar. E eu sou completamente o jeito de meu pai. Meu pai também, ele foi muito nessa, e muito influenciado por vocês também, né? Por você e por minha mãe, assim, ele acabou indo, mas a gente acaba sendo mais prático. Então, só pra vocês entenderem o núcleo familiar, Thiago e minha mãe são, assim, eu e meu pai somos aceleradíssimos, e eles são, ó, paz, amor, são good vibes. Eu e meu pai somos legais também, mas a gente é bem acelerado, né? Um ritmo frenético. Mas o ambiente familiar da gente propicia essa troca muito legal, né? De uma diversidade, de sermos diferentes, procurarmos conhecimento sobre aspectos diferentes da vida, e a gente acaba trocando e cada um contribui um pouco com o outro e a gente tem uma família massa, né? Isso é muito interessante porque as pessoas, elas tendem a ter conflitos familiares quando tem alguém muito diferente ou com um ponto de vista diferente, e aí não gera essa troca, essa aceitação, esse reconhecimento que te faz crescer apenas por olhar o outro, né? E reconhecer a beleza de ser diferente, dessa diversidade. E dentro de uma família isso cresce, todo o núcleo familiar, quando há respeito, quando há amor dentro disso. Então acho que a nossa família, ela teve muito essa questão, né? Nossos pais são bem diferentes, assim, a personalidade do outro, assim como eu e Gabi, mas a gente se dá tão bem que é inexplicável. Por quê? Porque a gente foi criado nesse mecanismo, assim, essa estrutura familiar, onde está tudo bem ser diferente e ao mesmo tempo exercer muito amor ali, sabe? E aceitar, entender, conversar, né? Esse diálogo. E aí a gente foi do nosso jeitinho, né, se aflorando. E não só a gente, né, mas a gente foi criado para respeitar as diferenças do mundo, né, as pessoas como elas são, as escolhas de cada uma. Eu amo a diversidade, né, eu fico encantada com as pessoas, como elas são diferentes, os lugares são diferentes, as culturas diferentes. Isso tudo me instiga. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que se incomoda com coisas diferentes, mas a gente foi muito da nossa criação, né? A gente foi criado num berço de amor e para espalhar amor para todas as pessoas. É muito romântico, mas é verdade, né? Nossos pais foram muito amorosos com a gente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Foram e são. São muita, porque é aquela coisa de criança, né? Se bem que a gente até hoje, a gente é um grude até hoje, aí dorme todo mundo na mesma casa, a gente acorda e todo mundo vai pra mesma cama e se abraça e se beija, não é gordo, né? Eu chamo ele de gordo, viu, gente? Vão se acostumando, que às vezes vão saltar. Gordinho é gordinho. A gente se chama de gordinho, aí vai, de vez em quando vai rolar que quando não for Thiago, vai ser Tico, ou vai ser gordo, ou vai ser gordinho. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da gente entrar em como utilizar isso a nosso favor. Uma coisa também, voltando um pouco o que você falou que eu achei interessante, assim, se a gente parar pra ver até o que a gente estuda, né? Então, sei lá, até a 8ª série, gente, agora mudou, né? Tem 9ª e tal, enfim, eu vou falar da minha época. Até a minha 8ª série, a gente estudei geometria desse jeito que você falou, né? Triângulo, quadrado, sei lá, coisas assim que... Quantitativas. Só que o que acontece? Quando a gente passa, né? No meu caso, passei para o 1º ano, a gente começa a estudar física, né? Que a gente não tem até lá. E na própria escola eles dizem assim, como se física fosse a continuidade ou a evolução da geometria. E aí você começa a estudar força da gravidade, as leis físicas e tudo mais. Então, querendo ou não, se você for parar para pensar, até na forma que a gente estuda, você percebe que as pessoas
colocam de uma forma como se tivesse uma conexão, só que a gente acaba não estudando a efetiva conexão e a gente nem percebe porque a forma como a gente é educado não nos leva a conhecer isso. Mas dá pra ter uma ideia, né, através dessa forma, dessa linha de estudo, né? Geometria primeiro, física depois e... Sim, não, na verdade são disciplinas que andam de mãos dadas, a própria matemática também, tem muita gente que não sabe nem que um número é associado a uma geometria, como o 3 é associado ao triângulo ou à terceira dimensão, e o 4 é associado ao quadrado, o 5 ao pentágono. Tem gente que nem consegue ter, isso é uma informação tão básica que não é gerada essa interdisciplinaridade na nossa educação básica nas escolas, nem da física, nem da matemática, nem da geometria, e isso, além dessas 3 matérias, se conecta com todas as outras, com biologia, química, geografia, até com a própria história, filosofia, tudo, porque tudo, na verdade, vem de padrões. O ser humano, para que ele pudesse evoluir, ele precisou reconhecer os padrões do quê? Dos ciclos, a noite, o dia, as marés, as estações, e tudo isso tem significado qualitativo e simbólico que afeta diretamente o nosso inconsciente e a nossa percepção da realidade. Então, a gente tem 4 estações, a gente tem 13 luas no ano, entende? Então, a gente tem números o tempo todo regendo essa ordem universal. E quando a gente entende através desse estudo dos números, da matemática, da geometria, da física, a gente vai começando a unir peças de um quebra-cabeça. Isso vai nos tornando cada vez mais, sabe, vai limpando. Parece uma Matrix na cabeça da pessoa. Vai limpando a nossa percepção, vai tirando essa noção de separação que a gente tem, né, dessa divisão, vai nos tornando pessoas mais sociáveis, que tem mais presença no momento e cria padrões, porque se coloca no lugar do outro, porque, sabe, uma série de coisas. É tão profundo, e a gente vai chegar lá ainda, daqui a pouco, nessa parte mesmo de como se beneficiar através disso, mas todas as áreas, todas as ciências da vida, exatas e humanas, elas são influenciadas por isso, porque isso é algo a priori da manifestação do universo, sabe? Para que o universo pudesse dar certo e manifestar e houvesse vida, essa pulsação, né, eletromagnética, precisaria ter uma ordem pré-definida. E daí que vem a geometria, entendeu? Essa linguagem da luz, como a gente chama também, um outro termo que a gente dá para a geometria sagrada, é a linguagem da luz, linguagem dessa informação que a gente percebe, né, através dos nossos sentidos, da nossa interpretação da realidade. Outra informação importante que eu esqueci de dizer. Tiago, ele fez engenharia civil por muito tempo. Depois ele fez administração, é formado em administração. Ele, não é sério, não é porque é meu irmão não, mas ele, gente, ele é um gênio, ele é muito inteligente. E sabe lidar com números, né? Você é muito bom. A gente fazia Kumon quando era criança. Deixa eu contar essa. Essa história é muito boa. A gente fazia Kumon, minha mãe obrigava a gente a fazer Kumon porque eu era péssima. Eu, inclusive, na época, eu tinha que fazer reforço de matemática, física, porque eu sempre fui muito ruim. E Tiago era ótimo em matemática, física, você era bom em tudo. Você só era meio... Não gostava de história. História, que eu gostava, então a gente sempre foi muito diferente. Nossos pais são da área de saúde. E Tiago, administrador, eu advogada. E aí, no Kumon, quando a gente era criança, ele era um gênio, ele fazia tudo muito rápido. E aí, quando eu era férias, o Kumon dava um caderno, assim, né, pra gente preencher. E eu já tinha repetido a letra D 4 vezes, porque os cadernos são assim, A, B, C, é por nível de dificuldade. Eu já tinha repetido o D 4 vezes. Aí nas férias eu fui fazer o D, o caderninho dele tava todo encadernado com o D, tudo pronto. Aí pra eu passar no D eu copiei tudo que ele fez. Só fui aprovada no Kumon na letra D, porque copiei o seu. Você então é interessante que talvez o seu gosto por isso também tenha vindo desse gosto por exatas, né? Não, você tocou num ponto interessante. Talvez o que tenha me feito, né, olhar para isso de forma que me encantou e me fez buscar mais, sendo que eu nunca tinha ouvido falar e ninguém à minha volta tinha ouvido falar,
tenha sido essa minha predisposição, interesse, facilidade com as ciências exatas. No entanto, embora todavia, contudo, todas as pessoas podem ter uma compreensão desse conhecimento filosoficamente, porque quando eu ensino, quando eu falo sobre isso, eu não estou falando sobre cálculo, eu não estou mostrando equações para ninguém. A gente está discutindo sobre padrões. Obviamente, quando se fala de geometria, é muito interessante, fica muito mais claro para a pessoa quando a gente mostra imagens da natureza, né? Por isso, minhas apresentações e cursos sempre são recheados de imagem para a gente seguir. Mas é possível trocar uma ideia assim, né? Falar e você imaginar essas formas visuais, geométricas. E muita coisa também não é visual, não é mais subjetivo, né? Como os próprios ensinamentos do hermetismo, que são coligados a isso e dão essa parte um pouco mais abrangente que explica a utilidade da geometria em nossas vidas, né? Então vamos lá. Eu estou aqui para apertar a tecla SAP. O que é hermetismo? Bom, hermetismo é um conjunto de estudos que vem lá do Antigo Egito, atribuído a Hermes Trismegisto, que é Isso é uma pessoa. Isso é uma pessoa que é associado à figura de Tote, um deus egípcio, e posteriormente associado ao deus romano Mercúrio, e todos eles têm uma mesma atribuição simbólica como os criadores da escrita, do conhecimento, da comunicação, certo? Então, essa linguagem da informação que a gente hoje tem como algo completamente normal, mas eles são conhecidos como deuses do conhecimento, de todo o conhecimento que existe. E o hermetismo, ele culminou assim, né, no início do século XX, uma obra que resumiu muito assim toda a obra do hermetismo, que são escritos muito antigos que foram achados e unificados em uma obra chamada Corpus Hermético. Não vou me aprofundar tanto para tornar mais simples essa explicação. Sim. Mas tem um livro chamado O Kybalion, que ele compila os 7 principais princípios dos ensinamentos herméticos. Esses princípios são a lei de mentalismo, princípio de correspondência, princípio de vibração, princípio de polaridade, princípio de ritmo, princípio de causa e efeito e princípio de gênero. Cada um desses, eu não vou adentrar em cada um deles para explicar, mas cada um deles se estende a tudo nessa vida. Então, o princípio de correspondência, por exemplo, né? Só mostrando um pequeno exemplo de como a gente pode ver isso. O princípio de correspondência nada mais é do que entender a nossa capacidade de fazer associações de padrões. Então, o que está em cima é como o que está embaixo. Esse é o preceito que define e que resume este princípio. Então, quando a gente olha para uma estrutura macrocósmica do universo, lá as galáxias, o aglomerado de galáxias, a teia cósmica, que é a maior estrutura mensurável pelos astrônomos, astrofísicos do universo, se assemelha a raízes de uma árvore, ou galhos de uma árvore, ou até, olhando para o nosso corpo, os nossos sistemas cardiorrespiratório, vascular, linfático, tudo isso segue esses mesmos padrões de ramificação que são replicados nas estruturas macro. Quando a gente pega um microscópio e olha para as estruturas extremamente pequenas, a gente identifica os mesmos padrões acontecendo. Sim. E a gente vê que é uma inteligência da natureza. Então, aquilo que está lá em cima se reflete aquilo que está lá embaixo. Esse é o princípio de quê? Esse é o princípio de correspondência. Tá. O princípio de vibração diz que tudo vibra e nada está parado, até a matéria mais densa. Tá. Isso aqui que a gente está vendo, se ligar aqui um microscópio e olhar, aqui são partículas vibrando, né, num nível extremamente pequeno, minúsculo. Então, esses princípios, basicamente, resumindo, falando para fechar minha fala, eles nos ajudam a entender onde entra essa geometria. A geometria é a parte mais objetiva e o hermetismo é essa parte mais subjetiva que explica as leis da física. Princípio de polaridade fala que tudo tem 2 polos, um polo negativo e um polo positivo, que não necessariamente é bom e mal,
mas Sim. que são polos complementares que fazem acontecer a função dos caminhos eletromagnéticos, né, que dão a surgir tudo. Possibilita que os átomos se juntem, os elétrons circundem os átomos e assim toda a física da natureza e a manifestação aconteça, né? Tá, então agora vamos para a parte mais prática, né? Sabe o que eu pensei aqui agora? Sabe que minha cabeça não para, né? Depois a gente vai gravar um outro podcast falando de Instagram, da diferença, tipo, a galera fica dizendo, o Instagram precisa ter cara, precisa ter pessoa, porque se vocês forem lá no @geometria sagrada, ele não aparece em hora nenhuma. Apareço em live. Em live, mas no seu feed, nos stories, assim, gravando stories, é muito difícil você aparecer. Até quero me Mas ele tem 730 mil seguidores. E uma coisa que as pessoas viram e falam, não, pessoas só se conectam com pessoas. Então, assim, para toda regra existe uma exceção. Não tô dizendo que não é. Mas enfim, vamos gravar depois o podcast sobre Instagram. Pra gente falar sobre postagem, algoritmo, que a gente vive conversando disso também, né? A gente adquire muita experiência com esse trabalho, né? Lidando todo dia há tantos anos. Eu tenho um trabalho com isso, você tem o seu trabalho com isso também. Depois a gente vai gravar um desses, tá? Certo. Vamos botar uma agenda pra gravar o do Instagram. Tá, e aí eu quero saber o seguinte. O que significa se conectar com esses padrões da natureza? Importante, eu percebi pelo que você falou, quando a gente fala em natureza, a gente pensa em folha, água, né? Mas quando você fala em natureza, você tá falando do ar, né? Ou seja, eu tô aqui dentro dessa sala fechada, mas isso é natureza, né? Ou seja... Inclusive nós somos natureza, mas só pra não ficar parecendo que o padrão da natureza é a água, o mar, o rio, a folha, né? Enfim, o que significa a gente se conectar com esses padrões da natureza, pra gente entender a partir daí como é que isso pode mudar a nossa vida. Bom, um exemplo assim bem claro, perceptível, a natureza ela busca leis de eficiência para se manifestar. Então, máxima eficiência com o menor esforço possível. Então, esse é um exemplo. Uma abelha, ela constrói uma colmeia em forma hexagonal para depositar ali suas larvas e toda a cera que vai ser produzida pelo mel e tudo mais. Por que ela constrói a colmeia em hexágonos? Porque ela sabe que o hexágono é a geometria em uma superfície plana que possui um ângulo mais aberto e assim ele desperdiça menos material. Então tem mais espaço, com menos desperdício, com uma forma que otimiza o espaço. Alguém ensinou matemática e geometria para a abelha? Não, ela já nasce sabendo, é um instinto, uma intuição que já vem a priori na natureza, na vida animal, na vida vegetal, no reino mineral, tudo, certo? Tá. E em nós mesmos, o nosso próprio DNA, ele é composto por sequências geométricas, proporções matemáticas que nos permitem viver e experienciar essa realidade. Então, o que é se conectar com os padrões da natureza? É com o que é natural, é olhar para a eficiência da natureza e buscar nos equilibrar com essa harmonia, certo? Que traz para a gente informações extremamente práticas, que é também entender os efeitos disso no nosso corpo, na nossa mente, no nosso cérebro, como a gente processa as informações e como a gente faz a gestão energética das nossas vidas, né? Então, se a gente é organizado, se a gente, né, percebe os nossos limites, quando a gente pensa e cria uma comparação com alguém ou com alguma coisa, com a situação boa ou com a situação ruim, a gente está geometrizando, porque a gente está criando uma relação com um ponto. Então, como você cria suas relações de proporção, de geometrização, para onde você quer chegar ou da onde você quer sair, né? Porque quando a gente cria esse parâmetro de associação, a gente está focando naquela ideia. Quando a gente coloca o foco naquela ideia, a energia ela flui para aquilo, sabe? Então, quando a gente utiliza esses princípios bem básicos e práticos da geometria aqui
para criar as nossas ideias, as nossas ações, a gente consegue estabelecer uma conexão maior com a natureza. Entendeu? Arrasou. Princípios básicos, viu? Básicos. Muito básicos. Porque... básicos pra você. Não, pra geometria são básicos, mas eu digo pra os réis mortais entenderem isso daí. Eu vou te falar, é assim, uma elevação. Mas deixa eu te perguntar, a gente pode entender isso, voltando, né? Nós dois somos virginianos. Minha mãe engravidou de Thiago quando tinha 3 meses de parida de mim. Então, eu nasci 11 de setembro, o Thiago nasceu 17 de setembro. 1 ano e 6 dias. Eu sou mais velha que ele. Então, a gente, né, cresceu junto. E nós somos... É engraçado, porque nós somos muito organizados. Só que a nossa organização é muito diferente. Então, Thiago é muito organizado no mundo das ideias, né? Tipo... O raciocínio dele é organizado, ele é muito objetivo nas coisas. É impressionante o nível de organização do raciocínio, né? Eu também sou organizada no raciocínio, enfim, mas eu sou organizada também fisicamente. Você não é tão organizado fisicamente, não, né? A casa dele, às vezes, tá uma bagunça. Organizada. Que ele se entende, mas no mundo das ideias, você é muito organizado. Então, você acha que, de alguma forma... O que eu percebo quando você fala assim você falou de eficiência, né? Então, por exemplo, no mundo dos negócios, quando a gente fala de ter eficiência, quando alguém se sente improdutivo ou sente que não faz algo, enfim, isso tá ligado a essa organização? Tá, com certeza. E tá ligado, de alguma forma, a geometria, né? Enfim, conta aí, fala o que você acha que tem nessa ligação. Eu tô tentando... Ótimo. Apertar a tecla SAP, né? Que também traz para esse universo, né, de quem acompanha o seu trabalho e tudo, que é em níveis de produtividade, em níveis de relacionamento, em nível de comunicação, como isso influencia em nós, né? Então, nós temos ciclos metabólicos, ciclos hormonais, e tudo isso segue padrões, né? Quando a gente tem um certo comportamento, a gente tem uma certa liberação hormonal de tal coisa. Se a gente não dorme direito, a gente tem uma falta aqui. Então, a geometria, ela serve para nos mostrar um caminho do equilíbrio, onde não hajam excessos nem faltas, para que isso não se torne vícios e desequilíbrios e padrões sofríveis em nossas vidas. Então, a gente utiliza esse conhecimento ao entender que existe uma ordem e que nós temos poder de influência sobre os nossos padrões. Então veja que o tempo todo eu estou falando de geometria, padrões ordenados, porque assim, um pensamento você está geometrizando, você está trazendo à tona uma fagulha, uma manifestação eletromagnética. Então, quando a gente presta atenção nisso, a gente pode corrigir aquelas questões que a gente não acha que estão servindo para a gente e tudo mais. Então, a gente toma realmente o poder, né, as rédeas dos nossos padrões e reconhece aqueles também que a gente não pode controlar. Então, basicamente, quando a gente nos coloca nesse lugar, sabendo que existe essa ordem e que nós temos sim controle sobre os nossos próprios padrões, a gente passa a gerir melhor os nossos níveis energéticos e assim saber também entrar, equilibrar, reconciliar paradoxos, reconciliar comportamentos que são maléficos, não só em nós, mas na nossa família, nas pessoas ao nosso redor, porque a gente passa a valorizar cada manifestação que a gente traz, cada pensamento, cada sentimento, cada comportamento, e a gente passa a entender o valor e a importância disso em nossas vidas. Então a gente toma muito mais consciência, fica muito mais presente e com muito mais poder para passar a nossa mensagem, para viver aqui influenciando de forma positiva, harmônica, eficiente e com o mínimo desperdício de energia possível. Então, isso requer compromisso em evoluir, em estar atento aos seus ciclos, aos seus limites,
preciso dormir, preciso me exercitar, preciso caminhar, preciso ter uma conexão que me traga paz de espírito, preciso me relacionar bem com minha família, preciso ter uma vida social boa, preciso ter uma vida financeira equilibrada. Então, olha quantos setores, olha quantas coisas tem na nossa vida. Quando a gente deixa uma se desequilibrar, a gente cria problemas em outras áreas. Então veja que é uma relação geométrica, se a gente for olhar, a gente precisa estar no centro, com tudo muito bem equilibrado, que nunca é possível, mas a gente continuamente sempre segue nessa busca de reequilibrar os nossos ciclos, os nossos padrões, para que a gente atinja essa máxima eficiência, vamos dizer assim. Eu falo o seguinte, eu faço isso com o Ruivo direto. A vida são vários pratinhos. Sabe aquele boneco daquele macaquinho com os pratinhos na mão, assim, que tem um brinquedinho, não tem? Que é um macaquinho de circo, né? Com os pratinhos assim na mão. A vida são vários pratinhos. E a gente tá aqui, ó, tentando equilibrar aquela quantidade de pratinhos, e realmente é muito difícil. Eu falando por mim, né, quando eu penso que, poxa, eu sou uma mulher jovem, que eu quero cuidar da minha saúde, da minha estética, mas eu tenho que trabalhar pra caramba ainda pra conquistar minhas coisas, eu tenho que dar conta dos meus negócios que estão iniciando, eu tenho que dar conta do meu relacionamento, eu tenho que ser sociável com meus amigos, ter atenção pra eles, ter tempo pra eles, ter tempo pra minha família, me preocupar com as pessoas, com todos os meus trabalhos, em me conectar espiritualmente, em estar bem energeticamente, enfim, é tanta coisa que realmente às vezes você acaba deixando um ali, né? É difícil, a gente vive na eterna busca pelo equilíbrio, mas a gente está em constante desequilíbrio, né? Porque isso é a natureza, então você já tem compreensão de que isso, e tá tudo bem, né? De que a gente nunca tá 100% equilibrado, mas que a gente precisa continuar exercendo isso. O movimento, né? O tempo, a força, o pulso, né? A pulsação do nosso coração, essa oscilação que tem picos e vales, né? Das ondas, tudo isso observado claramente nos estudos da física quântica e tudo, se reflete então nos padrões de nossas vidas. Por exemplo, cada um de nós temos os nossos ritmos que funcionam para nós. Tem gente que consegue ficar 30 dias, 60 dias trabalhando sem parar, mas uma hora ou vai entrar em colapso, né? E aí outras coisas vão gerar problema, ou essa pessoa precisa parar um pouco, descansar, tirar um pouco um tempo para ela, sabe? Sim. Tudo bem trabalhar muito por um tempo, mas se ela não respeitar esses padrões, esses limites, desses ritmos internos, assim como para tudo na vida, vão acontecer problemas. Então, quando a gente fala sobre uma pessoa consciente sobre esses padrões, ciclos, ritmos, níveis energéticos, são pessoas que têm esse cuidado, esse respeito em relação à sua própria existência e reconhece que tem influência sobre isso, apesar de nós sermos limitados por essas condições, termos um corpo, né? Existe um paradigma ali do determinismo biológico que hoje em dia já caiu por terra, porque a epigenética, que é acima da genética, já mostra que através dos nossos padrões de pensamentos, de comportamentos, a gente influencia os nossos genes, né? Em relação aos fenótipos e tudo mais. Então a gente pode sim trazer a nossa participação. Na verdade a gente tem que assumir, né? E ter essa autorresponsabilidade de que tudo que a gente traz à tona tem influência não só sobre nós, mas com todos à nossa volta. Perfeito. Então vamos para o que interessa também, né? Como é que a gente pode utilizar esse conhecimento, essa conexão, para, de alguma forma, melhorar os aspectos da nossa vida, né? Seja de negócios, sejam familiares. Bom, eu já entendi que a parte de se conectar, como se conectar primeiro, para você se conectar, você tem que minimamente entender que isso acontece, né? Que isso existe e começar a perceber isso à sua volta cada vez mais. Eu acho que é um exercício de percepção, né? Estou notando aqui que essas coisas acontecem, começo a me atentar um pouco mais para a energia, ou seja, é como se a gente estivesse tirando uma venda, né? Tô vivendo no automático, tirei a venda e, meu Deus, o mundo está todo conectado e como é que isso
me influencia e como é que eu me conecto com tudo isso que está à minha volta, com, enfim, o ar, a energia, as pessoas. Mas como é que eu consigo elevar o meu nível de consciência a ponto de entender como é que eu posso me valer disso uma vez que eu sei, conheço, ainda que minimamente, e como é que eu uso isso para melhorar a minha vida? Bom, vamos lá. Encosta um pouquinho mais aí no microfone. A gente é composto, né, por uma trindade psicofisiológica, como eu chamo, que são os nossos pensamentos, emoções e comportamentos, certo? Então, quando a gente quer muito alguma coisa, a gente está passando por alguma coisa, alguma dificuldade, algum momento em nossas vidas que a gente está sempre cheio de pensamentos, está sempre tendo emoções o tempo todo e agindo também, porque até uma não ação é uma ação, a gente está criando padrões, certo? Quando a gente cria uma coerência entre os pensamentos, emoções e ações, a gente está potencializando o nosso campo energético, né? Todas as nossas células, o nosso funcionamento interno, ele está recebendo um único comando puro, uma única frequência que não está confusa, que não está dispersa. Então a gente potencializa o nosso poder de ação, o nosso poder de influência, e assim a gente gerencia melhor os nossos níveis energéticos, a gente lida melhor com o aprendizado, com a neuroplasticidade, porque a neuroplasticidade é a capacidade dos nossos neurônios de se conectar e se desenvolver, fortalecendo novos padrões. Então, se a gente quer eliminar um padrão negativo hoje, a gente pode confiar que se a gente, por alguns dias, exercer um esforço naquilo ali, aquela rede neural, aquele padrão que antes estava muito bem firme e rígido, a gente passa a enfraquecer ele. Então, obviamente, tem toda essa questão de precisar se esforçar um pouco mais no início para depois você conseguir com mais facilidade, né? A neurociência fala, inclusive, dos padrões de 21 dias para se criar ali um primeiro ciclo de uma geração de um novo hábito, porque está repetindo padrões. O pensamento que você tem hoje, por conta de uma situação, ele é muito mais fácil recorrer amanhã novamente, e depois de novo, e depois de novo, e vai se tornar algo automático, vai se tornar algo inconscientemente automático. Então você vai fazer e não vai nem perceber. Então, quando a gente presta atenção aos nossos padrões de pensamentos, emoções e comportamentos e procura criar uma coerência entre eles, a gente se torna seres humanos muito mais potentes em tudo que a gente faz. E tudo isso só é possível quando a gente tem uma visão de mundo conectada, onde a gente percebe o nosso poder de influência, onde a gente percebe que existe uma ordem e não que tudo é aleatório, eu sou a vítima do mundo, tudo que acontece me influencia e eu não tenho poder nenhum, não tenho controle nenhum sobre a realidade. A gente tem que reconciliar esse paradoxo, porque nós não temos e nós também temos. Então, as pessoas tendem a se polarizar muito nesses pensamentos. A polaridade é um dos maiores males que assolam a humanidade, porque a gente fica preso a uma perspectiva, a um único ponto de vista, enquanto existem muitos outros pontos de vista válidos. Quanto mais a gente presta atenção a eles, mais a gente incorpora informação à nossa perspectiva, sem precisar olhar pelos olhos dos outros, porque é impossível, cada um tem sua composição psíquica, sua história, suas memórias, sua experiência de vida, sua situação. Então, criando essa comparação, essa relação, a gente aprende muito através de empatia, através de aceitação, entendendo que tudo isso vai servir como algo a nos impulsionar a sermos melhores, né? Não sei se eu respondi objetivamente sua pergunta, mas ainda tem muita coisa para falar, né? Por pouco tempo. Você respondeu, sim. Eu acho que, assim, para quem tá tendo o primeiro contato com isso, é difícil de entender, gente. Eu sinto dificuldade até hoje. É difícil, né? Você estuda 9 anos isso, entendeu? Para você conseguir desvendar essas coisas, entender até termos e tudo mais. Mas eu acho que o primeiro passo
se a gente for passar parte tipo, bem básico, assim, o primeiro passo para quem tá tendo contato com isso é entender que tudo está conectado e que nós temos poder de influenciar a nossa própria vida, né? Ou seja, nós não somos vítima do mundo, nós somos protagonistas das nossas vidas, a gente consegue transformar a nossa realidade desde que a gente entenda qual é o nosso poder sobre as coisas que nos rodeiam, sobre a nossa energia, sobre os nossos pensamentos, sobre tudo, né? Então, com certeza. Básico é isso. Porque você entendendo, né, como a natureza utiliza esses padrões para gerar a máxima eficiência, querendo ou não, corresponde a mesma coisa que a gente precisa fazer, né? E sabe o que eu acho interessante? A gente tá falando enfim, no final das contas é geometria sagrada, né? O tema é como alcançar melhores resultados através do reconhecimento de padrões. Mas, no final das contas, você vê que, por exemplo, quando você fala da gente quebrar um padrão que a gente já tem ou querer mudar de alguma forma aquilo, quando você estuda outras coisas, as pessoas falam, o poder do hábito, aquela questão de o padrão que você quer transformar. Tudo tá conectado, né? Então, quando você fala assim do poder do hábito e de quebrar um padrão mudando aquele hábito e persistindo, você já ouviu falar daquela história dos 21 dias, que dizem que 21 dias é só o start, né? 21 dias não é nada, né? Eu já vi, assim, estudos bem mais recentes dizendo que para você conseguir se manter em um hábito, você precisa pelo menos 3 meses de fazendo aquilo habitualmente. Mas, enfim, eu acho que aí você percebe, querendo ou não, que dentro da tua fala e das coisas que você tá trazendo, a gente já ouviu isso, talvez revestido de uma outra palavra ou de uma outra, né? Ou seja, quando eu falo de hábito, no final das contas eu venho pra história do padrão, né? Então, talvez a gente falar disso de conexão com a natureza, né, seja um nível mais elevado, ainda mais consciente ainda disso, que a gente, querendo ou não, já estuda, já ouve, já vê, e as pessoas já falam sobre isso, né? É porque a gente está falando aqui sobre uma pequena parcela desse conhecimento, que é o que todo mundo realmente pode aplicar nas nossas microescolhas a cada segundo, né? Que é você saber quando falar, saber quando ouvir. Cada detalhe está embutido com essa força dessa energia onde a gente influencia e é influenciado por tudo. Mas se você for olhar, a geometria, né, a física, esses estudos, elas nos fornecem uma visão muito abrangente da vida e do conhecimento. Então, se você é um arquiteto, você vai se beneficiar em relação a isso. Se você atua no mercado financeiro, você vai se beneficiar em relação a isso, porque seguem padrões de Fibonacci, padrões de fractais no mercado financeiro. Se você é designer, você vai se beneficiar. Se você é médico, vai se beneficiar disso, porque a tecnologia, o desenvolvimento da ciência, ela precisa desse conhecimento. O computador, a internet, só é possível por causa desse conhecimento, dos números, da matemática, colocado junto ali, criando um sistema de programação onde replicam essas estruturas. Por que vocês acham que a resolução da tela de um computador segue esse padrão de duplicação, né? A gente vê, tipo, 256, 512, 24, 1080, enfim. Isso é um padrão de duplicação que segue o mesmo padrão da divisão celular, da mitose, da meiose, que segue esse padrão de duplicação. Sim. E isso acontece em tudo. Então, é a máxima eficiência sendo replicada nas nossas tecnologias. Então, hoje em dia, dos elementos químicos mais do futuro, vamos dizer assim, que virão revolucionar inúmeras tecnologias, é o grafeno. E o grafeno é uma camada de hexágonos, que é análogo a um padrão geométrico que permite altíssima condutividade, força, não sei quantas vezes mais forte do que o material mais forte que a gente tem conhecimento. Então, quando a gente abre a mente para olhar esses padrões da natureza e ver onde aquilo serve melhor para nós, é um campo infinito.
tá? Então, hoje aqui a gente falou muito mais, né, de onde todo mundo pode perceber isso em si, nos padrões que cria, né, e esse fortalecimento, esse caminho de desenvolvimento a partir da percepção desses padrões naturais. Então, a gente parar de ser comandado e apenas reagir, ter comportamentos reativos, inconscientes daquilo que acontece com nós, a gente perceber como é que eu funciono melhor. Então eu preciso me organizar melhor aqui nesse sentido, né? Eu preciso fazer faxina em minha casa, senão o negócio começa a ficar caótico. Quantas vezes? Então veja que isso não é diretamente, a pessoa fala, mas o que isso tem a ver com geometria? São padrões de repetição, de construção, de onde tudo se forma e se cria, entende? Sim. Por mais pessoas abelhas construindo suas colmeias, hexágonos, né? Hexágonos. Brincadeira. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tá aqui nos nossos minutos finais do nosso ADverso podcast, pra galera que tá escutando, ouvindo no YouTube. A gente também tá lá no Spotify, no canal ADverso Podcast. Quem tá no YouTube já aproveita, se inscreve aqui no canal. Quem tá ouvindo no Spotify já bota pra seguir também o ADverso Podcast lá no Spotify pra ser avisado quando tiverem novos episódios. E eu queria saber o seguinte, eu não sei se você se lembra disso, mas quando a gente era criança, eu acho que a gente era criança, a gente não era nem adolescente ainda, mas enfim, minha mãe levou a gente, junto com minha madrinha, naquele cinema que fica no MAN, no Museu de Arte Moderna, aqui embaixo tem um cinema, pra assistir um documentário do Segredo. Você lembra disso? Segredo, não. Não, eu sou ótima de memória. Mas você se lembra que minha mãe falava do Segredo pra gente, que era ensinava a gente a como colocar em prática os ensinamentos do Segredo. A gente tem um livro, né? A gente tem o livro do Segredo, mas eu me lembro perfeitamente do documentário. E o documentário, eu não me esqueço, assim, de uma parte do documentário que dizia assim, que se você quer ter um carro, né? Se você quer ter aquele carro, você precisa se sentir dentro daquele carro. E aí tinha, tipo, a pessoa imaginando ela acelerando o pé. Eu me lembro dessa imagem, sabe? De, tipo, assim, a pessoa botando o pé, assim, no acelerador e tal, se sentindo a energia, o vento no cabelo dela, estando dentro daquele carro, enfim. E a gente teve contato com isso muito cedo, porque minha mãe ensinava pra gente que pra gente atrair coisas, a gente tinha que sentir como se a gente já tivesse essas coisas. E não era só desejar e falar, eu quero, é sentir como se eu tenho, né? Como se já tivesse acontecido e experienciar mesmo esse sentimento de ter, né? De já tem, já aconteceu. E o que isso especificamente tem a ver com esse bate-papo que a gente tem hoje, com a geometria sagrada, com esses padrões? Tem muito a ver. Isso aí se resume por um termo que é muito mal compreendido, chamado lei da atração, né? E qual que é o problema com o segredo, com esse ensinamento, onde basta a pessoa pensar e sentir que tudo vai acontecer, né? Eu gosto muito de trazer uma outra perspectiva que para mim é mais completa, onde eu trago um outro elemento para essa equação dar certo, que é a ação. Então essa lei da atração, do segredo, né, que para mim é incompleta, ela diz que se você pensar muito, que quer ir sentir muito algo, através até de padrões de repetição, né, tem caderninhos de manifestação, escreva 500 vezes lá que você quer tal coisa e sinta realizando aquilo que você vai conseguir. Mas qual que é a minha percepção disso? Não é contado para nós, nessa lei da atração do segredo, que a gente precisa agir, que a gente precisa fazer algo. Por quê? Porque quando a gente acredita muito e sente já podendo fazer aquilo, a gente não duvida de nós mesmos que nós vamos ser capazes de fazer. Então, inconscientemente, a gente começa a fazer aquilo, porque a gente tem mais energia, a gente sabe que a gente pode, porque não depende de nós fazermos nada, a gente acaba fazendo. Mas então é ocultado de nós a nossa responsabilidade do agir, que basta pensar e sentir que vai acontecer. Mas isso não existe. O que existe é essa trindade psicofisiológica, como eu disse, os pensamentos, emoções e ações alinhados.
O grande problema do ser humano é que o ser humano é autossabotador. Ele não tem autoconfiança suficiente para achar que ele pode alcançar aquilo que ele quer quando depende dele fazer algo. Sim, então quer que caia no colo, né? Cai no colo, eu só quero pensar e sentir que eu vou ter. E aí ele tira, quando ele sabe que ele precisa agir, ele perde a motivação, ele perde a confiança de que vai conseguir porque depende. Então, parece que é algo mágico, mas não tem nada de mágico, gente. Isso é uma lei física, um fenômeno chamado ressonância, que é quando a gente aumenta o nosso poder de influência, de fato, quando a gente cria essa coerência na trindade psicofisiológica, pensamentos, emoções e ações, e aí a gente atrai tudo que a gente quer, literalmente. Claro que você não é da noite para o dia, não é de um patamar para outro, nada, mas com consistência, com firmeza, com autoconfiança, a gente chega muito longe, a gente consegue quebrar barreiras, porque as maiores barreiras que nós temos são criadas pelas nossas próprias mentes. Nós somos os nossos maiores inimigos, vamos dizer assim, porque somos nós que determinamos aonde nós podemos chegar ou não. Então é preciso a gente hoje desmistificar essa lei da atração, entender que na verdade é uma lei de ressonância e a gente precisa retomar o nosso poder de ação, a nossa autorresponsabilidade e autoconfiança e saber que a gente tem sim, a gente pode sim chegar e aprender o que a gente quiser, desenvolver o que a gente quiser, não tem idade, não tá tarde, não, sabe? É um conhecimento empoderador, literalmente, que precisa ser trabalhado de forma um pouco mais intensa nesse sentido, porque muita gente vive cheio de traumas, vive cheio de fragilidades, medos, e isso é o que dificulta a gente de acionar todo esse potencial. E tem técnicas, né, da gente limpar essas memórias de medo, de tudo. Então, inclusive, meu Deus, a gente podia passar horas aqui, né, falando sobre várias coisas, mas antes de começar aqui o podcast, a gente estava falando da meditação, né, do que a meditação tem a ver também com a geometria sagrada. É um momento de conexão também, né, eu acho. De limpeza e foco. Porque eu sou péssima. A gente está sempre um turbilhão de pensamentos o tempo todo e a gente fica se identificando muito com esses pensamentos. Muitas vezes é um pensamento que não é nosso, é um pensamento reativo, recorrente, é um padrão de desequilíbrio que está recorrente ali e a gente só precisaria ignorar aquele pensamento, mas ele não deixa, porque ele está tão recorrente, é um padrão tão comum que a gente não consegue ir para o natural. Então a meditação ajuda a gente a acessar esse barulho mental e acessar realmente aquilo que vale a pena, aquilo que importa, sabe? É um tempo para você criar um momento ali que você vai desenvolver o seu foco para as coisas que realmente importam, né? Eu sou péssima na meditação, né? Minha mãe, inclusive, mandou pra mim aqueles memes da internet, que aquela pessoa assim, fala assim, vem logo, paz interior, que eu não tenho o dia todo. Minha cara, né? Gente, não, eu sou muito acelerada. Mas eu preciso, né? Em alguns momentos eu faço várias coisas, né? Assim, pra tentar me silenciar esse barulho. Às vezes eu paro e faço a meditação, eu não tenho hábito. Eu tô errada, viu, gente? Tô errada. Tem uma frase que diz assim, não sei quem falou e não sei se é exatamente assim, mas a ideia geral é: todo mundo deveria praticar 20 minutos de meditação por dia, exceto se essa pessoa é muito ocupada, aí ela precisa de 40. Boa, gostei. Muito ocupada, muito atribulada, tem muita dificuldade, precisa de mais, porque realmente é um exercício e que, claro, no primeiro momento não vai ser fácil, não vai ser confortável, não vai ser agradável, você vai achar que está pensando demais, que não está resolvendo, mas com aquela repetição você vai conseguindo e tá tudo bem, entendeu? Sim. Eu super pratico a lei da atração, digamos assim, mas eu também sempre tive essa consciência de que as coisas dependem muito de mim. É óbvio, assim, falando de uma coisa triste aqui, mas só pra colocar, quando é que a gente percebe também que tem coisas que a gente não tem controle, né? Porque, por exemplo, quando minha avó ficou doente, né? A nossa avó, ela teve Covid e, tipo, tava em casa,
isolada. A gente tava meses sem ver ela, meu avô e tal. E ela pegou Covid. E tipo, foi uma surpresa, assim, que ela tava isolada. A gente não imaginava que era Covid. E aí a gente começou, assim, com toda a nossa força, tentar pensar nela bem, imaginar ela bem. Ou seja, usar, querendo ou não, essa força e esse poder da atração pra que ela se curasse, né? O poder da oração. Com o poder da oração. Então, a gente usou de tudo. Eu fiz Ho'oponopono mágico e usar esse poder de, tipo, mentalizar e tentar co-criar essa realidade, né? Mas, infelizmente, ela faleceu, né? Então, assim... Só que para várias outras coisas da minha vida, por exemplo, eu coloquei isso em prática, essas coisas se realizaram, né? Então, não só no âmbito de coisas materiais, né? Eu acho que muito menos no âmbito de coisas materiais, mas muito mais em realizações que eu queria na minha vida, sabe? Às vezes um contrato que eu quero fechar, um cliente que eu quero ter. E eu já me imagino tendo. Sabe o que eu já fiz? Eu já criei no meu e-mail pasta com o nome de um cliente que eu queria ter aqui no escritório, que eu já tava conversando com esse cliente já tinha me buscado, tava namorando, né, aquela coisa de gente trocando proposta e tal, e eu abri a pasta com o nome do cliente para todos os dias eu olhar no meu e-mail o nome do cliente como se ele já fosse meu cliente, entendeu? Tipo, e o cliente veio, um super cliente, uma multinacional, que eu fiquei assim, né? E parte disso, óbvio, tem que ter execução, tem que ter ação, né? Mas também, não só isso, eu tô tentando trazer um exemplo, assim, de coisas, né, do dia a dia, mas eu acho que a gente entender que nós podemos ser co-criadores, né? Ou seja, que a criação, ela não existe um destino que nós somos condenados ou fadados a um destino que já foi pré-meditado e pensado quando a gente nasceu que isso ia acontecer. Então, eu acho que é muito injusto com a nossa vida a gente ficar pensando que nós já nascemos e crescemos fadados a um destino que não nos cabe, que a gente não tem as rédeas sobre isso, né? E que, na verdade, a gente tem sim, e que assim como existe um criador que criou tudo e que todas essas forças, essas energias e tudo mais estão conectadas, que nós também podemos co-criar o que nós queremos para a nossa vida e para a nossa realidade e assumir as rédeas mesmo e sermos protagonistas. Então é um pouquinho de elevação, né? Espiritual, mas funciona. Totalmente. É reconhecer que nós estamos dentro de um sistema muito maior, tem muitas coisas que a gente não controla, né? A gente pode sair ali na rua e acontecer um acidente, enfim, e isso é incontrolável e a gente vai ter que lidar com isso. Mas o que importa não é o que acontece, é como a gente reage ao que acontece. É isso que vale a pena, é como a gente transmuta um sofrimento em aprendizado, uma perda em um ganho, vamos dizer assim. E essa nossa capacidade de se reinventar, de se reerguer, de continuar em frente. E você colocou maravilhosamente bem que tem tudo aquilo que está dentro do nosso alcance e a nossa participação é crítica no universo. Crítica no sentido de que cada pensamento nosso pode transformar o nosso dia, a nossa semana e a nossa vida. Cada pensamento, cada ação ou não ação, que também é uma ação, sim, pode modificar tudo, né? Como você age, como você se comporta com os outros, pode modificar a vida dos outros. Um gesto, tudo isso, gente, é crítico, vamos dizer assim. Então, isso tem influência total sobre nossas vidas. Por isso, esse convite para a gente se autoconhecer, observar os nossos próprios padrões e observar também, né, em suas próprias atuações, já que cada um de nós somos únicos, temos nossas qualidades, talentos, né, vocações, vamos dizer assim, e temos algo a contribuir imensamente no mundo. Então, a geometria ela traz essa visão muito abrangente, generalista, para que ela possa construir uma visão de mundo conectada, empoderada da realidade, para que aí sim você venha manifestar dentro daquilo que lhe cabe como indivíduo, como na sua profissão, na sua especialização, padrões muito mais poderosos, realmente focados, concentrados em algo que venha a tocar mais pessoas e gerar mais essa onda, né, de propagação de padrões
né, evolutivos, vamos dizer assim, harmônicos, né, de acordo com essa leis da natureza, vamos dizer assim. Então, se você acordou chateado, aconteceu alguma coisa que te deixou chateado, transmute a sua energia, porque seu dia só vai piorar, entendeu? Então comece, bota uma música, muda o astral e chama coisa boa. E isso não é espiritualidade, isso é ciência, energia, ciência. Não deixa de ser espiritualidade porque não se separa. Tá, entendi. Mas enfim, não é... espiritualidade cientificamente explicada. Perfeito. Não é... Eu quero dizer assim, não é uma coisa que, tipo, não existe, que só tá no mundo da crença, assim, né? Tipo, é algo que é explicado, é energético, a ciência, a geometria, enfim. Quero te agradecer, eu amei o papo. Gente, eu precisava trazer esse gênio que eu chamo de irmão pra cá, né? Porque eu acho que é muito egoísmo eu manter ele dentro da minha casa, do meu círculo de amigos e não mostrar pro mundo. Apesar de que eu sempre posto lá a Geometria Sagrada, né? Marco e tal, quem já me acompanha há muito tempo já viu você lá, mas nada mais justo do que trazer também pra cá esse conhecimento e essa troca que a gente tem o tempo todo quando a gente se encontra. A gente morou junto muitos anos. A gente mora em casas separadas, deve ter uns 4 anos, né? Uns 4 anos que eu fui morar, resolvi bater minhas asas, né? Mas a gente, mesmo sem meus pais, a gente sempre morou junto e era assim, trocando conhecimento e isso o dia todo e sempre que a gente estava junto. E isso muda a nossa realidade, a gente tomar essa consciência e tudo mais, muda essa realidade. Então eu tinha que chamar Thiago Braga, @Geometria Sagrada, para cá, pra gente poder trocar isso. E quem quiser ter mais conhecimento disso, é só te procurar lá, né? Eu fico muito honrado mesmo, feliz, porque Gabi é uma mulher maravilhosa que me inspirou, me espelha, assim, imensamente. E até antes de eu começar o meu trabalho, até de fazer vídeos e aparecer e falar, eu me inspirei muito em você. Então, pra mim, estar aqui hoje é mais que uma honra, né? Ainda mais em família aqui. Tenho você como um grande exemplo para mim e é uma honra poder falar para todos os seus seguidores e espectadores também, porque eu tenho certeza de que esse conhecimento ele é para todos e ele ajuda a todo ser humano a ter mais motivação, a perceber essa energia em cada detalhe, em cada manifestação, para poder tomar melhores decisões, mais alinhadas e assim colher frutos melhores, né, para a vida. Exatamente. Então, Thiago está no @Geometria Sagrada, tem o @Fractal Science também, né? Isso, tem o @fractal.science.br. A gente criou um instituto que é internacional, por isso o nome em inglês, mas vocês poderão achar lá e achar o site, achar os cursos também a partir do Instagram. E tem o meu @Thiago Braga 144 também, que é o meu perfil pessoal, onde eu divulgo os conteúdos profissionais, né, de forma mais pessoal, próxima, né, de quem quer acompanhar esses movimentos. Exatamente. Vocês me encontram no Instagram, @FaleComADV, no TikTok, @FaleComADV, no LinkedIn, Gabriela Macedo, no canal lá no Spotify, Adverso Podcast, e no YouTube, Gabriela Macedo, onde a gente também tem esse canal do Adverso Podcast lá dentro do meu canal, Gabriela Macedo. Então, um beijo grande, espero muito que vocês coloquem tudo isso em prática, comecem a estudar um pouco mais e se conectem aí com o Thiago nas redes dele também para poder entender um pouco mais sobre isso. Até o próximo episódio do Adverso Podcast. Beijão!